Eu quero ler com vocês um texto de Efésios. I want to read a verse with you in the book of Ephesians. Esse é o texto base da salvação pela graça. This is a basic theology of our grace. Efésios 2, 8 ao 10 diz assim: Ephesians 2, chapter 2, verse 8 through 10. Porque pela graça vocês são salvos, For by grace you have been saved mediante a fé, through faith. e isso não vem de vocês, é dom de Deus. And not of yourselves, it is a gift of God. Não de obras para que ninguém se glorie. Not of works, lest anyone should boast. Então essa primeira parte do verso diz o quê? Nós não somos salvos pelas obras. That first verse 8 says, we're not saved by works. Ninguém pode se salvar por obras. No one can be saved by their own works. Não importa It does not matter quanto tempo eu oro, quanto tempo eu leio a Bíblia, se eu fico dentro da igreja 24 horas, 7 dias por semana. Doesn't matter how much you pray, how much you read the Bible, how long you've been in the church all week. Não existe nada que eu possa fazer que vai garantir a minha salvação. There's nothing in my works that can guarantee my Isso salvation. está bem estabelecido na Bíblia. And that is very established in the Word of God. É estabelecido, você pode ler de Gênesis, Apocalipse, ninguém foi salvo por obras, mas sim por fé. You could read that through Genesis to Revelation. No one has been saved by works. Agora continua a leitura comigo. Now let's continue reading. Pois somos feituras, versículo 9. Pois somos feitura dele, Verse 9, not of works, lest anyone should boast. Verse 10, for we are his workmanship. tá ao contrário em inglês, mas ok. Criados em Jesus Cristo para Cre- boas obras, Created in Jesus Christ for good works, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. which God prepared beforehand that we should walk in them. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação, ela proporciona, ela me move a produzir obras. So we aren't saved by works, but we're not saved by works, but it moves us to do the works of God. Nós não podemos conquistar salvação por obras, We can't reach salvation through mas works, nós somos salvos para obras. but we are saved by works. Andar em fé Walking in é faith andar em obras. is to walk in works. É por isso que Tiago falou assim, não foi Abraão, o pai da fé, justificado quando ele praticou obras. That's why James says it wasn't Abraham justified through his works. Ele foi justificado quando ele praticou obras. O quê? Ele ouviu de Deus, He was justified by demonstrating his works. What did Abraham do? He heard the voice of God, mas de manhã cedo ele acordou, pegou seu filho e começou a caminho para sacrificá-lo. and early in the morning, Abraham took his son to be sacrificed. Então eu não sou salvo por obras, So I'm not saved by works, mas eu sou salvo para obras. but I'm saved for the works Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. that God prepared beforehand so I may walk in it. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Created in Jesus Christ for the good works. O problema do evangelho The problem of pregado da forma que ele está sendo pregado hoje em dia, the problem with the gospel that's being preached nowadays que ele está sendo pregado como hipergraça. is being preached as Hypergrace. hyper grace. O que é? Uma graça excessiva It's excessive grace que tira toda a minha responsabilidade. that takes away all of my Ela tira responsibility. toda a minha It responsabilidade. takes all of my Então, responsibilities. está sendo pregado que se eu levantar a mão, fazer uma oração, automaticamente eu cumpri a vontade de Deus. So it's basically I lift up my hands and God does everything. Yeah. Mas na verdade, a graça ela me move para praticar boas obras, porque as obras são que glorificam a Deus. But the truth is that the grace of God pushes me to do the will or the works of God. Então, como que eu demonstro a minha fé? So how do I show my faith? Através das minhas obras. Through my works. Eu demonstro a minha fé porque onde eu passo eu deixo um rastro de boas obras. So wherever I go, I leave the trail of good works. Leia comigo, você não está crendo ainda nesse verso? Read with me Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, por favor. Colossians Colossians chapter 1 9 e 10. verses 9 through 10. Diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, Desta maneira, that you may walk worthy of the Lord. olha só. Ele falou assim no 9.
He says this in verse 9. Por essa razão, eu quero que vocês transbordem, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. So we're reading in verse 9 that for this reason we push you to not cease and pray with you that you may be filled with the knowledge. Porque quando você é cheio do conhecimento de Deus, Because when you are filled with the knowledge of God, dessa maneira, in that way, poderão viver de modo digno do Senhor, that you will live worthy of living for para o Christ. seu inteiro agrado. Are you on 10? Yeah. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Olha o que Paulo estava dizendo aqui. Look what Paul's saying here. Paulo estava dizendo que o transbordar do conhecimento de Deus God is saying that the transformation of the knowledge of God e o conhecer a vontade de Deus and knowing the will of God resulta em frutificar em boas obras. results in the fruitification or demonstration of good works. Então, se nós verdadeiramente cremos em Deus, So if we truly believe in e se God nós conhecemos a Deus and we verdadeiramente, truly know nós God, produzimos boas obras. we will produce naturally good Então, o works. que isso quer dizer? So what has that mean? Quer dizer que um crente que não tem obras, That means that a Christian that does not have um works, crente que não tem a frutos, Christian that does not have ele não fruits, conhece a Deus. does not know God. E é simples assim. And it's that simple. Eu não preciso enfeitar, eu só preciso ler. I don't have to make A things Bíblia é up. I can linda, read não it. é? The, Porque só ler a Bíblia nós somos transformados. just reading the word, we are transformed. Se eu verdadeiramente conheço a Deus, If I truly know God, eu vou ter obras, eu vou ter frutos para mostrar que eu conheço a Ele. I'm going to have good works and fruits to show that I know Him. As boas obras, elas trabalham juntamente com o conhecimento. Good works work together with knowledge. E é impossível separá-los. And it's impossible to separate the Então, two. nós fizemos assim nos últimos anos da igreja. So in the last couple of years in church, we've done this. Não só da Freedom, mas na igreja em geral. Not just in freedom, but in the church in general. Nós ensinamos que você poderia vir à igreja, We've taught that you can come to church, você poderia sentar no seu assento, you could sit in the pews, você poderia apenas receber o que algumas pessoas iriam ministrar, you could just come in and receive what e people are isso já era uma receiving. demonstração de fé. And that's already a demonstration of what you've done, faith. Mas só que isso é errado. But that's wrong. Por quê? Why? Deus não falou que alguns iriam frutificar, Ele falou que todos que conhecem a Deus frutificam. God didn't say some will be fruitful. No, God said that all that come to the knowledge of Him will be fruitful. Amém. Aleluia. Vamos mais um texto, eu gosto de textos. Tito capítulo 2, por favor. Let's go to Titus chapter 2, please. Tito capítulo 2, versículo 14. Titus chapter 2. I'm going to Verse read the whole thing and then you get... E ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works. Então, aqui está dizendo, a primeira parte do versículo é que nós queremos viver. E ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo. And the first verse, that's what we're looking at. That's what we want to live. Who himself gave us that we might redeem us from every lawless deed. Porque a primeira parte fala de salvação. Because the first part talks about salvation. Fala de ele fazer um trabalho para nos remir. Ele fez algo que nos comprou de volta para ele. So God did something to buy us back to him. Só que a segunda parte, que é resultado da primeira, But the é que second part is the result of the first. este povo exclusivamente seu será dedicado a práticas de boas obras. And purify for himself his own special people zealous for good works. O resultado da salvação é uma fé que nos leva a servir, a praticar boas obras. Quando eu não tenho esse desejo, ou quando eu me limito, quando eu não quero, eu começo... Eu me esqueci dele, né? Sorry, Steve. This You can interrupt. true faith that pushes us to do these good works.
ela vai nos mover às boas obras. It's going to move us to do good works. Se eu estou confortável sem praticar boas obras, If I'm comfortable not practicing good eu works, tenho que reavaliar a minha fé. I have to reevaluate my faith. E eu sei que eu li em Hebreus capítulo 12, eu vou voltar para lá. I know I read in Hebrews chapter 12. I'm going to return back to that. O resultado da salvação é uma fé que nos leva a servir. The result of salvation, true salvation, pushes us to serve E praticar boas obras. and to practice good works. Agora, você está ouvindo isso, Now you're hearing that. eu quero que você aplique isso na sua vida como eu aplico na minha. I want you to apply this to your life as I apply this to mine. Como eu tenho servido a Deus, How I have served God, a sua noiva, His bride, a minha família my family, e aos meus irmãos. and my brethren. Se isso não está acontecendo, se eu estou confortável apenas sentando em um banco, eu preciso reavaliar a minha fé. If I'm just comfortable sitting at church, I need to reevaluate my faith. A minha fé, uma fé verdadeira, My faith is a true faith. ela me leva It pushes me a ficar incomodado to be quando eu não estou uncomfortable fazendo nada. when I'm not doing anything. Porque eu entendi que ele fez tudo por mim. Because I understand He did everything for me. A minha fé não me permite não fazer nada. My faith does not permit me to do Deixa eu nothing. mudar isso, porque Let me quando eu falo a change minha this. fé, parece Because que é do Adaelton, né? when I say my faith, it seems A like I'm talking about fé me, que but nós temos em the Jesus faith that we have in Jesus não nos permite não fazer nada. cannot permit us to do nothing. Quando nós não fazemos nada, When we do nothing, nós temos nada de fé. we have no faith. E isso é evangelho. And this is the gospel. Isso é Bíblia. This is Bible. E se isso não mudar você, And if this doesn't change e se you, isso não me mudar, and if this doesn't change me, nada mais muda. nothing will O change. pastor pode pregar 3 horas, Pastor can o preach pastor 3 pode pregar hours. 50 horas. Pastor can preach 50 Se hours. você não se deixar ser mudado pela palavra, If you don't allow the word to change you, nada mais vai te mudar. nothing's going to Se o change you. Espírito Santo não te muda, não If sou eu que the vou te mudar. Holy Spirit can't move you, I can't move Jesus. you. Jesus. Algumas vezes eu escuto algumas pessoas falar, pastor, Sometimes I've heard people say, Pastor, a gente vem para Freedom porque aqui tem uma palavra verdadeira. we come to Freedom Church because there's a Que true aqui o word here. evangelho está sendo pregado de verdade. Because the gospel is truly Well, being preached here. Here it is. Well, here it is. Aqui está. Você está disposto a obedecer? Are you willing to obey God's word? Ou você só quer ouvir o evangelho verdadeiro, mas não obedecer? Or you just want to hear the gospel Porque but eu don't obey? apenas ouvir não muda nada. Because only listening to the gospel doesn't change It anything. doesn't, não, ele não muda. Não muda nada. It doesn't change anything. Se eu falar inglês, você fala português. Ok? Não muda. It doesn't Agora, change. se eu ouço, If I just porque eu creio listen, que quem fala isso entendeu que precisava ouvir o verdadeiro evangelho. because who's heard this understand Agora, they truly se eu need to hear the ouço, gospel. If I hear E eu mudo, and I change, e eu pratico, and I practice, Jesus é glorificado. Jesus is glorified. Se eu só ouço, o If I- inimigo vai ficar rindo na minha cara. A pastora I- leu semana passada. If I just listen, the enemy's just going to laugh to my face. We heard last week. Você está disposto a ouvir e obedecer? Are you willing to listen and obey? Mas pastor, But pastor, eu estou muito ocupado para servir. I'm too busy to serve. Talvez seja o maior pecado Maybe it's Dos the últimos greatest tempos. sin in the last days. é a ocupação excessiva The excessive occupancy que nos impede de servir a Deus. that holds us back to serve God. Nós falamos muito de pecado, é adultério, Sometimes we é talk a lot mentira. about sin, about adultery, about lying. Mas a ocupação excessiva também é um pecado. But being too busy, I think, is a Quando eu sin. não tenho tempo para Deus. When I don't even have time for God. Mas pastor, eu pensei que era só Jesus. But pastor, I thought it was only Jesus. Levantar minha mão, Jesus, eu te aceito, entra no meu I coração. thought it was only just to lift up my hands and say, Jesus, I accept you in my heart. Sim, irmãos, é só Jesus. Yes, it's only Christ. Nada mais, Nothing more, nada menos. nothing less. Você quer conhecer Jesus? Do you want to know Jesus? Ele é a palavra. He's the Word. Ele é o Logos. He's the Logos. Então, se você quer conhecer Jesus, conheça a palavra. Tudo que está nessa palavra, So if you want to know Jesus, you need to know the Word. Everything in this Word, tudo que está na palavra é vontade de Deus para mim e para você. everything in the Word is His will for you and É I. vontade de Deus para mim e para você. It's God's will for Então, you and I. falar So, assim, eu quero Jesus Salvador, mas eu não quero Jesus Senhor, to say I want Jesus Savior, but I don't want Jesus Lord is to é a say, mesma coisa que dizer, is the same thing as saying, eu quero apenas o que Ele pode me dar, mas eu não quero Ele na minha vida. I just want what He can give me, but I don't want Him in my Você está life. disposto a obedecer? Are you willing to obey Ou a Him? gente apenas ouvirá Or we e just want não to listen praticará?
We just want to listen but not practice. Irmãos, Jesus fala sobre a pessoa que ouve e não pratica em Mateus 7. Brethren, we see in Scripture that Jesus talks about that in Matthew chapter 7, those who listen but don't act. Mateus 7:24 fala de dois homens que construíram sua casa. Matthew chapter 7 verse 20 talks about two men who constructed a home. Eles construíram aparentemente naqueles versículos a mesma casa, Apparently, they both constructed a home in the same place, mesmos materiais. same material, Era 2x6 a parede, 2x6 com on the plywood walls, por fora, with plywood tinha out, drywall por dentro, with drywall on the igualzinho as inside, casas que nós moramos aqui. just like the houses we O built lote today. era bem parecido também. The lot was kind of A grama similar as well. verdinha, as duas casas idênticas. The two homes identical. A diferença, a única diferença era o alicerce. The only difference was the Foundation. foundation. Era of the onde a home. casa estava This is fundamentada. where the house was being Uma founded on. estava One sobre uma rocha was being founded on a rock, e outra sobre a areia. and the other one upon sand. Agora, preste atenção, porque a gente pensa assim, Now listen, we sometimes think like this. que a casa que estava sobre a rocha não passou por dificuldade. The house that was established on a rock probably didn't go through things. A gente pensa que ela não teve nenhuma adversidade contra ela. That the house established on a rock maybe didn't have any adversity Mas against it. Jesus falou que as duas passaram pelas mesmas coisas. But Jesus teach that both homes went through the same issues. Sopraram os ventos, The wind came, correram os rios, the rivers came, bateram contra as duas casas. hit against both homes. Uma subsistiu e a outra não. One stayed, the other fell. Por quê? Porque estava sobre a rocha. Because the one that stood was upon the rock. Agora, Jesus usa esses versículos e ele fala assim: Now a Jesus casa uses que these estava verses, sobre a the rocha house that was upon the found rock é aquele que ouve is that e listens pratica a palavra. and practices my word. Não é aquele que ouve e sai do culto e esquece. It's not that. Não é aquele que lê e não aplica a sua vida. It's not that one that listens, don't leave the same. Ele falou que aquele That which listens e pratica a palavra and practices the word está sobre uma rocha. is upon the rock. Então pode soprar os ventos, And the winds podem came, correr os rios, the tornadoes podem bater came, contra a casa, mas whatever ela não came. cai. And it didn't fall. Aleluia! Essa é uma fé que Deus está esperando, That uma is a fé que faith that God is corresponde. walking, a faith that responds to him. Isso, aleluia! Amen. A minha fé só pode ser verdadeira quando eu obedeço a palavra de Deus. My faith can be only true if I obey E God's isso não word. pode ser relativizado. And that cannot be relative. Esses dias eu estava falando com alguém, eu quase bati nele. Porque nós estávamos falando de Bíblia, ele falou, pastor, mas isso é relativo. Eu falei, não, I was talking to a atribulado. brother and he said, Pastor, A that's palavra relative. de I Deus said, não é The word relativa. of God is not relative. Não pode ser relativizada. It can't be relative. Ela é igual para mim, para você, para o fulano, para o It's the ciclano, para same- todo the word mundo. of God is the Ontem, same hoje, for me, for eternamente, you, ela é a for everyone. mesma. It's eternal, true forever. Aleluia! Então tem muitos que estão muito ocupados So there's many Christians busy. e dizem que por ocupação And they said because of their não podem busyness, servir. they can't serve. não podem ajudar, They can't help. não pode servir o seu irmão, They can't serve não their pode brother. servir a noiva, They can't não serve pode their fazer wife. nada. They can't do Eles estão anything. tão ocupados They're so busy. que eles também vão estar ocupados That's so busy. que não vão ouvir a trombeta quando a trombeta soar. They won't Vão be estar able to tão listen to their ocupados que trumpet when it quando o comes. arcanjo der a voz, eles não vão ouvir a voz do arcanjo. When the great archangel voice speaks, they won't be able to listen. Irmãos, Brethren, como a nossa vida está revelando Cristo? how is our lives revealing Christ? Como o nosso serviço está revelando Cristo? How is our service revealing Christ? Se alguém analisasse a nossa vida, If someone would analyze our lives. would analyze our lives, Se alguém olhasse para o Adelton, if one looks to Pastor Adi Elton não soubesse que eu era pastor, and did not know I was a pastor, mas convivesse comigo uma semana, but just lives with me or be around me for 1 week sem eu falar que eu sou cristão, without saying that I'm a Christian, será que eles veriam Cristo na minha vida? would they see Christ in my Será life? que eles veriam? Irmãos, eu estava, essa semana, essa construção tem me ensinado muito, porque Deus tem trazido Brothers, this week construction have taught me a lot this week.
Deus tem trazido pessoas que não conhecem Jesus aqui para nos God ajudar. has brought people who aren't even Christian to help us downstairs in the Reformation. Eu não of the new falei church. que eu era pastor. I didn't even say I was a Christian Eu não or falei a pastor. que eu era pastor, mas eles sabem que eu sou cristão. But they know I'm a Christian. Mas eu comecei a falar para eles de Jesus. I started to E eu speak to comecei them a falar, about você Jesus, crê em Jesus, I spoke você crê na salvação. to believe in salvation. E eles falam, não, eu não entendo muito bem. E eu tive, irmãos, nada de ser pastor, mas eu tive a oportunidade And some de of those- sentar com eles. And some of Falar, those Jesus workers tem came and plano said, pra no, vida de I'm not a vocês. Christian, but I had the opportunity to sit down and speak to them about Christ. Aí chegou num dia, estavam aqui sozinhos. And then one day I was here, 2 horas, 2:30 da tarde. 2, 3 Ele não p.m. tinha almoçado ainda, porque ele tinha me prometido que ia terminar o trabalho na And a sexta-feira. person came and didn't eat yet. E ele não tinha comido. Eu fui ali, comprei um almoço para ele. I went over there and bought him Trouxe lunch. o almoço para ele. I bought lunch for E him. falei, aqui tá para você. And I Ele falou, told por him, quê? Eu here's for falei, you. He said, why? porque eu quero abençoar você. Because I want to bless you. Irmãos, como a sua vida tem honrado Jesus? Brother, how has your life Será que são honored só palavras? Jesus? Porque se as Is it minhas just palavras words? não são acompanhadas por obras, If my words aren't accompanied by works, elas são vazias. if my faith is accompanied by works, it's empty. Eu falei para você, eu convidei essa pessoa para vir no culto. Like I told you, I invited the same person to come to the service. E ele falou que vai vir na inauguração da igreja And ali he was going embaixo. to come in the church's Eu creio que Deus anniversary. vai salvar a vida I dele e da believe God família is going to dele. save his family, save him. Será que as pessoas veem Cristo em nós? Is it possible that people see Christ in us? Será que a nossa fé é demonstrada Is it possible that our faith demonstrated não só pelo que eu falo, isn't by what I say, mas pelo que eu faço? but is what I do? A fé nos faz esquecer de nós mesmos para viver por um propósito maior. Faith makes us forget about us to live a greater purpose Então, for o him. que é ter fé? So what is it to have faith? Fé é crer em Deus, Faith to believe in God, em quem Ele é, in who he is, o que Ele falou, what he o said, que Ele faz. and what he does. Fé Faith é crer em quem Deus é. is to believe who God is, Quem Deus é. who God E is. quando eu creio em quem Ele é, And when I believe in eu who he vivo is, por I Ele, live for him, para Ele for e him, através dele. and through him. Quando nós cremos verdadeiramente em quem Deus é, When we truly understand who God is, nós nos voluntariamos we will voluntarily para participar de algo que é muito maior do que nós, participate in something greater than us. que é o plano da redenção da raça humana. That is the plan of redemption for humanity. Fé Faith nos leva Pushes a us. participar da redenção da humanidade. to participate in the redemption of mankind. Então, quando eu creio em Deus de verdade, So when I truly believe in eu God, faço parte da missão de Deus I take part of the e eu mission tenho of uma God, função and específica nessa I missão. have a specific mission in this. Irmãos, muitos creem que fé é apenas acreditar. Brethren, many people believe that faith is just E believe. no seu nível mais básico, That's the no most seu basic nível level, mais elementar, most elementary fé level. é acreditar. Faith is to believe. Mas fé, na verdade, não é só acreditar em But si. true faith is not just to believe. Fé é Faith você acreditar, It's to believe, aceitar a missão accept the e viver mission, uma função no reino. and live a function in the kingdom. Se eu não tenho uma função no reino, se eu não estou debaixo da missão do reino, eu não tenho a fé do reino. If I don't live under the kingdom, work in the kingdom, I don't have true kingdom faith. Então, como que eu faço isso, pastor? So how do I do this, Pastor? Hebreus 12, que nós lemos. Hebrews 12, what we just read. Olha o que fala no versículo 1. Look what it says in verse 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando, você leu o capítulo 11? So right here it says, therefore we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, right here in chapter 11. Ele está dizendo, você leu o capítulo 11? God is saying, have you read chapter 11? Você leu o que aqueles homens todos fizeram? Have you read that what all those men did? O que in eles chapter abriram 11? mão para terem o nome deles aqui nesse versículo. Because they surrender to a lot of things that we read in these verses. Eles agora se tornaram uma testemunha Now those people that we read in chapter 11 became a testimony daquilo que você precisa viver. of that what you need to live. Imagine no céu uma grande nuvem de testemunhas, There's a great a testimony of people, a cloud of witnesses, cloud of witnesses, que no céu that in heaven, estão já com seus papéis cumpridos, they're there already with their purpose estão completed. olhando para mim e para você, They're looking down on estão you and dizendo, me, and você they're também saying, tem um papel para cumprir. you also has a purpose Você to também complete. tem uma missão de Deus para sua You vida. also have a mission E from deixa eu te God. dizer, você Let me tell you, consegue cumprir aquilo que Deus tem para you você. can't complete what God has for you. Ele falou, portanto, And it says,
também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Eu vou traduzir isso para você, para inglês e para português. I'm going to translate this for you in verse 1. Livremo-nos Being free de todo business, de toda ocupação, of being free from de all tudo business, from aquilo all, que te impede de servir a Deus. everything that holds you back from serving God. É isso que ele está falando. That's what it's saying here. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. I'm not Não, telling não you é to isso, stop não é isso. working. I'm not Eu telling estou you falando that. que se você está muito busy para Deus, você não tem Deus. I'm telling you, if you're too Deus não busy gasta for Deus com God, quem não quer Deus. God doesn't want to waste his people who are too busy. Do you get for that? him. Você entende isso? Deus não gasta Deus com quem não quer Deus. Se você não quer Deus, Deus não tem nada a ver com você. If you don't Deus want não to vai forçar deal with ninguém a God, entrar no God's céu. not going to deal with you. Deus não força ninguém a entrar no céu. God doesn't force anyone to go to heaven. Se você não quer ir, it's your choice. If you don't want to go, é seu decisão. Ai, there you go. Então nós temos uma nuvem de testemunha falando, olha, So we have a testimony of you gotta jump too. we have testimonies of believers up in heaven. Ei, eu consegui. Hey, I made it. Eu morri por isso. I died for this. Eu dei a minha vida por isso. I gave my life for Agora é this. sua vez de fazer o Now mesmo. it's your chance to do the É same. sua vez de morrer. It's your chance to Aí die. ele continua assim. And it continues like this. Livremo-nos de todo o peso. Free yourselves. Yes, still verse 1. Free yourselves To free yourselves from all the weight from all the weight, and all sin weight and all sin which easily ensnares you. que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. And let us run with endurance the race that is set before us. Então existe uma carreira proposta para cada um de nós. So there's a race, a run for each one of us. Agora, você deve ter percebido que carreira em português e race em inglês parece que não fazem sentido. Porque no português, carreira, Because it seems like in the Portuguese and English translation, there's two different words. It seems like it doesn't make sense about race and career. Exactly. Porque no português Because in parece que Portuguese, carreira é it's- aquilo que o meu ofício, o que eu faço. In the Portuguese translation, it Mas não says é a isso. career that I go after, but the English translation says something else. Isso aqui é uma carreira de correr uma corrida. It's like a marathon, a race to run after. Existe uma corrida, uma carreira There's a race or a career que está preparado e proposto that's prepared and para laid in cada front de for nós. each and one of us. Existe uma luta, um concurso que There- está preparado para cada de nós. There's a course, there's a fight prepared for each and every one of E us. qual é o nosso dever? So what is our part in this? Correr com perseverança. To run with Não endurance. desistir. Do not give up. Não parar. Don't stop. Não nos intimidarmos. Let's not be Nós intimidated. temos uma corrida para concluirmos. We have a race to finish. É por isso que Paulo fala assim. That's why Paul says. O que Paulo fala? What does Paul No say? final da sua vida. At the end of his Acabei life, I finished the what? guardei I finished the what? acabei a carreira, I finished my race. guardei a minha fé. I fought the fight. Paulo, antes mesmo de morrer, Paul, before he died, olha a audácia desse look homem. at the audacity of this E a fé prophet dele. and his faith. Ele falou, antes mesmo dele morrer, ele falou, Before he terminei a died, minha he carreira. said, I finished the race. Muitos de nós nem começamos ainda. Many of us didn't even quê? start the race. Why? Porque nós nos acomodamos sentados numa cadeira pensando que isso é a carreira não faz dentro da igreja. Because we're comfortable sitting in the pews believing that's our race, but it's not. Carreira não se faz dentro de uma The igreja. race you don't do in a church. Carreira se faz quando você sai dessas portas para fora. The race starts when you leave Você these começa a correr lá doors. fora. It happens outside. Você começa a cumprir a sua missão lá You fora. start completing your work Hey, outside. come on. Are you understand? Você está entendendo? Você tá- then- Aí ele fala, corra com So perseverança. it says, run with endurance. Perseverança é não desistir, altos e baixos. Do not give up highs and lows. Irmãos, Brethren, nós temos que sair desses altos e baixos. we have to leave these highs and lows. É aqui, ó. It's Uma here. semana eu tô cheio de fé, It's like 1 week I'm outra full of semana eu tô faith. sem fé. The next week I don't have that Uma much faith. semana eu posso pregar, 1 week I can preach. na outra semana eu não consigo nem ler um versículo. The next week I can't even Uma read a semana eu verse. testemunho, 1 week I give testimonies. na outra semana eu preciso me reconciliar com o Senhor. The next week I have to reconcile Pastor, mas with não vou God. ter momentos ruins na minha vida? Pastors, you're saying there's not going to be bad times in my Não life? é isso. I'm not saying that. É que os nossos altos e baixos precisam mudar todos os dias. But our Eu ups and começo downs have aqui, to change every mas day. os I meus start altos e here. baixos é sempre subindo, sempre Our
subindo our ups até and chegar downs naquele have to que é be o progressive autor e going up. consumador da minha fé. Going to the Aquilo que me consumer of my pegava faith. ontem That what I had yesterday não me pega hoje. doesn't get me today. Eu falava com alguém ontem, I was talking to someone yesterday por telefone, on the phone, e eu liguei para ele, e aí, como é que and I está? called and said, "Hey, how are you doing?" É, pastor, a mesma luta de sempre, né? He told me, "Same struggle I go with all the time, Pastor. Mesmas batalhas, né, pastor? Same battles, right, Eu falei, Pastor?" então você vai morrer nelas. I said, "Then you're gonna die in Ô, them." pastor, por quê? He said, "Pastor, Porque a why?" batalha que você não vence, ela te vence. Because the battle you are victorious. Deus falou isso para nós gonna alguns defeat meses you. atrás, para nossa liderança. God told this months Se ago nós in não our leadership, vencemos if we algumas don't- batalhas que nós estamos if enfrentando, we don't win the battles that we're confronting, ela vai nos matar. those battles are going to kill Irmão, se us. você se acostumar com a batalha, Brothers, if you're used to these battles, mais cedo ou mais tarde ela te pega. if you don't beat these battles, they're going to beat you. Yeah. Você precisa vencer. You need to be Todos os dias victorious. teremos All batalhas. the days we're going to have Mas a batalha é battles. diferente. Aquela que eu venci ontem não me pega mais. But the battles I beat yesterday aren't going to beat me Aquela again. que eu superei ontem, eu não preciso That superar what I mais. had to suffer in the past, I don't have to suffer today. As muralhas de Jericó caíram só uma vez. The walls of Jericho only fell O once. mar vermelho foi aberto só uma vez. The Red Sea was only O parted sol e a once. lua pararam só uma vez. The sun Porque stopped aquilo que eu já once. venci, eu não preciso Because voltar a what lutar. I was victorious, Come I have on! to go back Você again. está entendendo Are isso? you understanding this? Saia desse ciclo vicioso Leave from de these altos e cycles, baixos. these ups and downs. E diga, Senhor, And say, eu vou God, vencer essa batalha, I'm mas eu gonna não be quero mais victorious, enfrentar ela. But I don't want to go Em through that nome de again. Jesus. In the name of Come on. Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Can I get an amen today? Então eu corro com perseverança. Não desisto, não paro. Qual é o próximo passo, pastor? What's the next step? I run with endurance, and what's the next Olhando step? Looking firmemente firmly para o to autor the author e consumador da and minha the fé, finisher of our faith, Jesus, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, for who the joy that was set before him suportou a cruz, endured the cross, sem se importar com a vergonha, despising the shame, e agora está sentado à direita do trono de and who Deus. has sat at the right hand of the throne of God. Então, se eu tenho fé, So if I have faith, eu recebi uma função, I received a uma function, missão, a mission, uma carreira. a career. E como que eu vou cumprir essa carreira, So pastor? how I'm going to finish this Eu vou race, olhar para Pastor? aquele que já cumpriu a carreira. I'm going to look to that who Come on. just finished the Uma vez eu race. falei isso numa igreja pentecostal, foi If I tanto preach aleluia, this in tanto a- glória a Deus. Sabe como você vence as suas batalhas? Olha para aquele que já Look venceu to a him morte. who's victor against death. Coloque os seus olhos no autor e consumador da fé. Put your eyes Pastor, at the author, finisher tá of your difícil, faith. Pastor, mas eu it's olho hard, para ele. But I look at him. Pastor, a luta tá grande, Pastor, the fight is great. mas eu tô olhando para But ele. I'm looking at Ele é him. o autor e He's consumador the da minha author fé. and finisher Eu of não my vou faith. desistir no I caminho. won't fall Eu não vou down in the parar no race. meio I'm da not gonna carreira. stop in the race. Aleluia! Não tire os olhos dele. Don't leave your eyes from him. Sabe por que a gente desanima? Do you know why we give up sometimes? Nós tiramos os olhos dele. We leave our gaze from Christ. Nós olhamos para o pastor. We look at pastor. Isso foi um erro dos pastores. That was the error Porque of por many algum tempo pastors. os pastores se colocaram no centro como se fosse Jesus. For many people, they put the center in pastors. Enquanto nós deveríamos estar falando igual João Batista. Deixa eu When diminuir. we should be Deixa eu like John the desaparecer Baptist. When I para que o decrease, Senhor apareça so neste he lugar. may increase. Aí você tira os olhos de Jesus. So you leave your eyes from Coloca os Jesus. olhos no pastor. Put your eyes on the Coloca pastor. os olhos no irmão. Put your eyes on your Coloca os brother. olhos na Put igreja. your eyes on Coloca church. os olhos Put na your sociedade. eyes on society. Coloca os olhos no governo. Put your eyes on the Coloca os government. olhos na imigração. Put your eyes Aí on você começa a immigration. desanimar. So you start Mas to sabe qual é get, o antídoto do not desânimo? motivated. You know what's the antidote? O antídoto do desânimo? You know what's the antidote Of not being... not being motivated? There you go. Good enough. É você colocar os olhos em Jesus. Is put your eyes in Christ. Ele é o autor. He's the author. O que quer dizer isso? What Ele does that começou a fé. He started the A fé faith. só existe por causa The dele. faith only Mas exists elas- because of Jesus. Lembra que Paulo falou assim, guardei a minha fé? Remember we read Porque that ele Paul estava says, prestes I a conhecer guard o my consumador da fé. Because he's the Ah, consumer of my Deus! faith. Você não está entendendo o que eu You estou don't understand dizendo. what I'm saying A this nossa morning. fé é Our por causa faith dele. is belongs Aleluia! to him. Amen.
Então, quando nós recebemos Jesus, So when we receive Jesus, quando nós realmente cremos nele, when we truly believe in eu Him, estou falando de uma fé verdadeira. I'm talking about a true Eu não faith. estou falando de ser membro de uma I'm not igreja. talking about being a member Não of a estou falando de church. sentar numa I'm not cadeira. talking about Não sitting estou in the falando de pews. você participar de alguns cultos. Eu estou I'm falando not de talking crer em about you Jesus. participating in the Se você services. realmente crê em Jesus, To truly believe in algo Jesus, precisa mudar em mim. something has to change in Algo me. tem que ser transformado em mim. Something has to be transformed que, in me. Steve? Why? De que Pastor? sei? Porque eu abro mão dos meus planos. Because I give up all my dreams. Eu abro mão dos meus sonhos. I give up all my dreams. Eu abro mão dos meus I propósitos give up all my purposes para viver tudo que ele tem para to mim. live everything that Jesus has Deixa eu for falar me. uma coisa para você. Let me tell you something real quick. Eu abri mão de ganhar dinheiro há muito tempo atrás. I gave up gaining a lot of money many years ago Porque Deus falou que não era para mim. because God told E me eu quero it's o not que for ele tem you. para mim. I want what Eu não God quero has o que for eu me. quero, eu quero I o don't que ele want quer. what I want Você tá what God entendendo? wants. Are you understanding what Você I'm quer ter saying? fé de verdade? You truly want to have faith? Então coloca todos os seus planos na balança Put all your plans in a e scale. pergunta: Jesus, é para mim ou And não é ask para mim? Jesus, Jesus, these plans for me Isso or aqui, no? Jesus, é para mim? Jesus, is this for me? Não é? No? Fora. I'm going to throw it off. E esse trabalho, Senhor? This work, this É pra job, ti? is it for you, O Senhor Jesus? quer que eu trabalhe aqui? Do you Não, want me to joga work fora. here? No, then Pastor, I'll eu vou let it ficar go. desempregado. Pastor, Melhor I'm desempregado gonna be com Jesus do que unemployed. empregado sem Jesus. I'd rather be unemployed with Christ than employed without Jesus. Se o teu trabalho te tira de Jesus, ele não é de Jesus. If your job makes you leave Jesus, that job is Come on, not I'm for preaching you. today. Hã? Estou pregando hoje. Come on. Uma vez alguém veio para mim e falou: Pastor, Someone ora, asked me, Pastor, ora pelo meu trabalho. pray for my job. Eu vou começar a dirigir. I'm going to start Vou driving. ficar a semana toda I'm longe. going to be all week far Vou ter away. que abandonar todos os meus cargos da igreja. I have to abandon all my work Vou at ver minha church. família só no domingo. I'm only going to see my Meu family on filho só no Sundays. domingo. On my Eu son on falei, não Sundays. vou I orar. said, don't go. Por quê, pastor? Why, Porque não é Pastor? de Deus. Because it's not of God. Se os teus planos, se o teu trabalho te tira do propósito de Deus, te afasta da tua família, if your- não é de Deus. If your plans take you from your family, from the plans of God, is not from God. That Tem job's coisa que not from você God. nem precisa orar, There's some gente. things that you don't even have to Só pray precisa for. ler a Bíblia. You just have to read the Word. Ler a Bíblia é uma bênção, como diz o pastor Rafael. Read the Word is a blessing, just Então, like Pastor a Rafael fé says. verdadeira, So true faith ela faz a gente deixar de viver para nós makes us stop living for e viver para ourselves Ele. and live for Him. Já não vivo mais eu, I don't live for mas me. Cristo vive But em. Christ lives in. É muito legal colocar It's very good to um versículo na internet e dizer: Put Cristo vive em mim. put a post on social media and say, Christ lives in Sabe o me. que significa You isso? know what that means? Eu não tenho mais vontades. I don't have any more will. Ou eu tenho, mas eu nego Or I have elas. will, but I deny those internal instincts. Eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos de I Deus. let go my dreams to live God's dreams, God's purpose. Eu abri mão da minha missão pessoal I let go my personal mission para viver a missão de redenção da humanidade. to live the mission of redemption for humanity. Eu faço parte do plano de Deus. I do part of the plan of God. Pastor, qual é a minha parte? What's my part? Vai ser uma parte muito grande, né, pastor? It could be a great Hã? part, right, Todos Pastor? vão olhar para mim e falar: Everyone's gonna rapaz, see que me homem and de say, Deus. "Oh, man, Não, what às man of vezes a God." minha parte Sometimes my é part apenas fazer uma construção. is do a construction. Apenas a minha parte é falar que Jesus ama alguém. My part A could be minha to say parte, às Jesus vezes... someone. Ei! Uma vez perguntaram Someone asked para R.C. Sproul. Você for conhece R.C. ele? Sproul. R.C. Sproul é um dos maiores teólogos He's one of the presbiterianos biggest Presbyterian que theologians já existiu. that O existed. cara prega sobre graça, He homem preaches about grace, a reconhecido. very known Bíblico. man. Biblical. Agora, ele era He was calvinista. Calvinist. Perguntaram para ele sobre o Billy Graham. They asked R.C. Sproul about Billy Graham once. Billy Graham era Billy Graham, arminiano. Arminian. Calvinista e arminiano não se dão Calvinists, muito bem. Arminians, they don't go well with each other. Aí, num momento de questão, de So in a questionário, time of Q&A, someone asked R.C. Sproul. alguém perguntou para ele: Someone asked him, Arci, R.C. Sproul, você vai ver o Billy Graham no céu? are you going to see Billy Graham in heaven? E ele he parou um pouquinho responded. e falou: não. No. Billy Graham, gente. Billy Graham. Você vai ver Billy Graham no céu? Ele falou: não. He said no. E parou uma pausa There was a dramática. pause, a very tense pause. Ele falou assim: He said, não vou ver ele no céu. I'm not going to see him in heaven Porque o Billy Graham vai estar tão pertinho do trono que eu não vou conseguir ver ele. because God will be, Billy Graham will be so close to the throne, I won't be able to see him. Nem todos nós vamos estar tão pertinho do trono, mas eu Not vou estar lá. all of us will be so Talvez close vai to the estar throne, Pedro, but some- Tiago, maybe João, after- maybe talvez vai estar John, Abraão, Moisés, Abraham, Enoque, Moses, mas o Enoch. meu propósito But é my fazer purpose parte do is to plano be para estar part of lá. the plan to be there. Você está entendendo Are isso? you understanding this? E o meu plano, My a minha plan, missão, or my melhor, mission não é
isn't sentar numa cadeira de igreja. to be seated at church Irmão, on se você Sundays. consegue Brother, ouvir uma mensagem igual semana passada, if you can listen to a sermon that was preached last se week, você consegue ouvir essa mensagem if de hoje, you listen to the sermon of today, continuar igual, and continue the same, no final dessa mensagem, at the end of eu this vou fazer o message, apelo, você vem e se converte de novo. I'm gonna do an altar call to be converted Eu não estou again. querendo ser aqui. I don't want to be here Causar impacto, não é cause isso. impact. É No, Bíblia, essa it's Bíblia não muda a Bible. gente. This Bible, this word does not change. Fé Faith é eu viver completamente is para Ele is to live completely for todos Him os dias all the days da minha vida. of my life. Eu coloco os meus olhos I put nele. my eyes on Him. Olha, presta atenção. Eu coloco os Listen, meus olhos nele, I put my eyes on Him. autor e consumador da minha fé. Author and finisher Por of quê? my Quando faith. eu coloco Why? os meus olhos Because why nele, do eu I put my consigo eyes ver on Him? o resto do versículo. I can see the rest of the verse. O qual, To that em which, troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. that Jesus sitting on the right hand of Eu God. coloco os meus olhos nele, I put my eyes on Him. eu consigo ver o que ele fez, I'm able to see what eu He consigo did. ver a glória dele, Able to see His and I glory. run. E eu E corro. And I run. Eu corro. I run. Eu corro a minha carreira. I run my race. Pastor, Pastor. mas eu tinha tantos planos, mas eu estou correndo uma carreira. But I had so many come plans, but on. I'm running the I'm race. running a race. Eu estou correndo uma carreira I'm running com my os race. olhos em Jesus. Put my eyes on Christ. Tá aí tudo que eu tinha planejado, pastor. And what about everything that I planned, Tudo que eu tinha Pastor? planejado. Everything I planned. Irmãos, Brother, quando você corre dessa when forma, you run this way, ele se torna a fonte da sua alegria. it's because O it becomes prazer da the sua alma, roots of your a joy. inspiração do seu viver, Inspiration a of razão your de living, você correr, the reason o why you alvo run. da sua The existência goal of se your torna existence Jesus. becomes Christ. Aí você corre com prazer, Steve. Then you run with pleasure. A gente está correndo, levando chibatada. We're running. A gente está correndo. We're running. We're getting hit with the, I forgot what it's called. Whipped. A gente está correndo, We're naufragando. Our boats, say it? Shipwrecked. Yeah. A gente está correndo, passando por problema, mas os We're running, nossos going through olhos problems, but putting estão our lá. eyes. But our eyes are on Christ, Nossos on olhos Jesus. estão lá. Our eyes are nossos there. olhos estão nele. Our eyes are Está nele. fixed O que there. você puder fazer em mim não vai fazer diferença alguma. Por quê? What you can do Porque in me eu não doesn't make tenho no aquele difference que pode because matar o corpo, mas I don't- aquele I que don't pode serve matar that o that corpo can kill e the body, lançar a but alma that no can inferno. kill the Eu body olho and para the- ele. And the soul, I look to Him. Aleluia! Agora, fé Now é eu faith abandonar tudo. is me abandoning everything. Irmãos, deixa eu tentar falar isso. Let me try to say this. Olha só, fé. Faith. Você ouviu a mensagem do Evangelho. You've heard the gospel. Você ouviu que um Deus desceu do You céu, heard that God came from heaven, se fez em forma humana, made form of a man, morreu no meu lugar na cruz, died in my place in the cross for you and I, took all my sins, levou todos os meus pecados. took all my sins. E ele depois subiu. And then later, E tá na He direita went de up Deus. and is in the right hand of God in heaven. E ele vai voltar para And buscar a sua one day He igreja. will come back to pick up His church. A fé, você ouviu que se você You've aceitar heard ele, that faith, if you accept se Him, você viver para if you ele, live for Him, ele vai vir te He will buscar come and take para a you eternidade. for eternity. Aqui um resumo do Evangelho. That's the gospel, the totality of the gospel. Eu creio nisso. I believe in this. Eu creio nisso I verdadeiramente. truly believe in this. Como que eu posso viver uma vida qualquer como toda outra pessoa? How can I live just a normal life How? understanding on this? Como? How? Eu tenho 60 anos, 70, 80 anos, quando muito, aqui nessa terra, para fazer parte daquilo que ele está I fazendo. have max 70, 80 years to do what He's called me to do. That's all. É só isso que eu tenho. That's all I have on Eu this estou com world. 38 I'm anos. 38 years old. Talvez eu tenha 38 anos Maybe I have mais 38 years more de vida plena, of, de of life, força, of para poder force cumprir os planos de Deus. to Eu só tenho complete the mais plans isso. of God. I'm halfway there. Tô metade no caminho, Como que eu gente. posso gastar os meus dias How can I me spend my importando com outra time coisa? worrying about anything else? Como? How? Se você realmente creu, If you truly believe, a sua resposta é: your response should be, eu abandono tudo por ti. Jesus, I leave everything behind. Eu quero ler com você Lucas capítulo 5. I want to read with you today Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Oh, Jesus, come on. Lord, give me grace. Me dá graça, Senhor. Jesus. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Aqui é a primeira chamada de Jesus dos discípulos. This is the first calling of Jesus to the E eu preciso disciples. voltar ao início para aprender como eu tenho que viver hoje. I need to go to the beginning
to understand what I need to live today. Eu vou ler todo do 1 ao 11. I'm going to read all of verse 1 to 11, E depois o Steve pode ler também. and then Steve could read the rest in Or maybe- English. Yeah, I'll teach you. I'll let you know which ones. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Em outras versões, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando nós lemos, When we read verses 1 through 11, let me read 6 through 11, please, in English. I'll drink 6 through 11. verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled that their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid, for now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Quando nós lemos a chamada When dos we read primeiros, the calling, dos primeiros the discípulos, first disciples here, uma leitura superficial one verse that we read here, nos parecerá que a fé deles aqui some superficial way of seeing it seems like their faith here era obedecer Jesus, was to obey Jesus, jogar as redes no lugar mais fundo throw the nets to the para water, pegar os and peixes. to get the fish. E pegaram uma grande quantidade de And they peixes. grabbed many fish. A Bíblia, ela enfatiza que era tantos peixes The Bible emphasizes there was so much que os fish 2 barcos se encheram that the 2 boats ao filled up ponto de naufragar. to the point of even drowning. E muitos de nós, quando lemos isso, Many of us, when we read nós this falamos, passage, "Uau, we say, que fé." wow, what faith. o Senhor falou para eles, Jesus told them, eles pescaram uma noite inteira, não tinham pego nada, they fished all night, didn't catch anything. mas o Senhor deu uma palavra, But the Lord gave one e word, sob a palavra de Cristo, and upon the word of eles Jesus, foram, they pescaram went to fish, e encheram os seus barcos. filled their boats. E muitos de nós paramos nisso. And many of us stop at that point. Nós paramos em apenas encher os We barcos. stop at, they just filled the boats. E aí nós glorificamos o Senhor And pelos peixes. we glorify God for the fish. Deus, God, uau! wow. Eu ia terminar a noite sem nenhum peixe, I was going to finish all night without mas o catching Senhor me anything. deu uma palavra. But you gave me a Eu word. pesquei de novo. I fished Os again. meus barcos se And encheram. my boats were E filled. agora olha aqui, Senhor, And que now tantos look, peixes. look how many fish I have. Muitos de nós paramos os peixes. Many of us stop at that point. Mas para mim a verdadeira demonstração de fé nesses But versículos for me, the greatest demonstration of está faith nas in these verses respostas is the que Pedro deu para responses that Jesus. Peter gave to Jesus. Primeiro Pedro falou assim: Peter said, afasta-te de mim, porque apart sou from me, pecador. because I'm a sinner. Pedro entendeu quem Jesus era. Peter knew who Jesus was. Ele olhou para Jesus, viu o que Jesus fez. He looked at Jesus, saw what falou, Jesus did, and said, Se um homem tem poder para fazer isso, if this man has eu power não to sou do this, digno nem de estar perto I'm dele. not worthy even to be close to him. Afasta-se de mim. Away from me. Ele reconhece a santidade do He Senhor. knew the holiness of E Jesus. entende que ele não podia nem se aproximar do He Senhor knew that Jesus he couldn't Cristo. even come close to him. Quando nós temos fé verdadeira, When we have true faith,
Nós entendemos que nós não deveríamos nem estar perto dele. We understand we shouldn't be Nós close não to him. merecemos ser salvos. We shouldn't deserve to Porque be saved. todos pecaram Because we all e destituídos estão da glória de Deus. to be far from glory of Não God. tem nenhum justo There's sequer. no justice here. Pedro entendeu isso. Peter understood this. Mas a maior demonstração de fé But the greatest demonstration of foi que os faith, barcos estavam cheios. because the boats were filled. Mas Jesus mudou a But missão de Pedro. Jesus changed the mission falou, of Peter. Pedro, Said, Peter, Até hoje, until now, você era you carpinteiro. were a carpenter. Até hoje, Until today, você era house cleaner. you were a house cleaner. Até hoje Until você era today, mecânico. you were a mechanic. Até hoje você Until trabalhava today, no Amazon. you worked at Até Amazon. hoje você trabalhava no Until Uber. you worked at Até Uber. hoje você era Until now you policial. were a police Até officer. hoje você era o Until que today, você you era. are what you Mas are. eu vou te fazer I'm gonna pescadores make de you a homens. fisherman of men. Sabe qual é a maior demonstração de fé? Do you know what the greatest demonstration of faith Pedro is? Peter E os discípulos and the disciples acreditaram. believed. Pastor, mas o senhor falou que acreditar não é uma fé muito simples. But you said, Pastor, faith, just to believe is a faith very simple. É uma fé muito básica. It's a faith very Sim. basic, right? Eles acreditaram. Yes, they believed. E olha os versículos And seguintes. look at the next verses that we read. Não tenha medo. Do not fear. De agora em diante você será pescador de homens. You will be fishermen of men. E, And agora é a resposta. E, the response. arrastando So they brought in their, eles os barcos para a their praia, boats to the land. deixaram tudo They left everything e o seguiram. and followed Jesus. Eles creram They believed e provaram isso com obras. and proved that with works. Eles abandonaram a pesca milagrosa The disciples abandoned everything para seguir aquele que fez um milagre. to follow that who made the miracle. Irmãos, Brother. nós nos acostumamos com os peixes. We're so used to reading this passage about the Senhor, plenitude of obrigado fish. pelo barco Thank you cheio for de the, peixes. for the boat filled with fish. Senhor, que milagre o Senhor me fez. Olha o meu barco. What Está miracle you cheio did. de peixe This agora. boat is filled Eu with ia fish. estar de mão vazia se não fosse o Senhor I would have intervir. been with empty hands if you want to intervene. Sabe qual é o legal? Do you know what the great thing Eles is? trouxeram o barco para a praia. They brought the boats to the beach Eles on não shore. venderam os peixes para ter lucro. They didn't sell the fish to make money. A história fala que eles The tinham uma story companhia says de pescaria. They were Por had isso a que fala company que of eles eram fish. sócios. They were associates. Eles não venderam os barcos. They didn't sell the boats. Eles não venderam a They companhia. didn't sell the company. Eles não venderam os They peixes. didn't sell the fish. Eles entenderam quem They Jesus understood era. who Jesus was. Abandonaram tudo. Abandoned E everything seguiram Jesus. and followed Jesus. O evangelho manda a gente abandonar tudo e The seguir Jesus. gospel pushes us to abandon Se everything alguma and follow coisa me Jesus. impede de If seguir there's Jesus, one thing holds deve me back ser to serve abandonado. Jesus, has to be abandoned. Jesus andava por terra, Jesus walked on earth, cidade em cidade. city to city. Então não tinha como ser pescador e seguir Jesus. There wasn't Come on. no way to be a fisherman and a follower of Jesus at that time for the disciples. Sabe o que Jesus estava falando aqui? You know what Jesus is saying here? Não te preocupe com peixe. Don't worry about fish. De hoje em diante você se preocupa com homens. For now forward, worry about the souls of men. Não te preocupe com peixes. Don't worry about fish. Você não vai mais pescar peixes. You're not going to catch fish O anymore. peixe eu providencio para você quando eu quiser. The fish I come on. will give to you Se when você I want. estivesse entendendo, era If tanto you glória a Deus, understood, tanto you aleluia. understand. You say Ei, hallelujah, man. não te preocupe com peixes. Don't worry about the fish. Eu tenho peixe para dar para I have você. fish to give to Mas you. você vai buscar homens, But vai you're buscar gonna reach men, almas. souls. A ordem é agora, Steve. The order now is Vai buscar homens. go search and catch Vai men. buscar almas. Go catch souls. O que é isso? Talvez Pedro nem entendia o que isso era. What does that mean? Even Peter probably heard that, didn't even understand what Mas that eles meant. colocaram um barco na They praia, probably put the boat on the land, deixaram os barcos cheios de peixes left the boats filled with a fish, e seguiram. and followed. Eles seguiram. They followed. Nós usamos a fé para ganhar os peixes. We use faith to gain fish. Nós usamos a fé para encher os barcos de peixe. We use our faith to fill our boats with fish. Enquanto a fé deveria ser usada But faith truly should be used para abandonar tudo e seguir to Ele. abandon everything and follow Him. Fé Faith é você abandonar tudo. is you seguir abandoning Jesus. everything and follow Jesus. Agora, João 21, Now, John chapter que 21, para mim, eu estou terminando, eu that prometo. for me, I'm already finishing, brothers. João 21, para mim, é uma passagem complementar a essa. John chapter 21 is a verse that complements what I just finished reading. Por quê? Because, Aqui foi a chamada de Pedro. but this chapter just
part is the calling of Peter. João 21 é o envio de Pedro. John 21 talks about the coming of Peter, The sending of Peter. the sending of Peter. Quando Jesus foi crucificado, When Jesus was crucified, ou melhor, um pouco antes, quando or ele a foi little bit preso, before when he was in prison, quem lembra aqui? Pedro negou Jesus quantas who vezes? remember, Peter denied Jesus how many times? 3 vezes. 3 times. E a Bíblia fala And the que, Bible tells us, eu acho que João fala e I Lucas believe também fala, John and Luke also mentioned this. enquanto ele estava negando Jesus, When ele he was- estava se aquecendo numa fogueira. When he was denying Jesus, he was heating himself around a campfire. Ele se aqueceu He was heating himself. e uma das empregadas do sumo sacerdote One of the workers of the high olhou priest para ele e falou, looked at você him não and era said, aquele que andava com Jesus? Aren't you that one that Ele falou, followed não, Jesus? eu nem conheço esse Jesus homem. says, no, I don't even know that man. Aí Lucas, eu acho que Lucas fala assim, And then que Lucas alguém says que era this. parente de Malco, que teve a sua orelha cortada, reconheceu Pedro. That the same guy who got his ear cut off knew who Peter was and saw him. E ele estava ao redor de uma fogueira. They were there near a Agora Jesus foi campfire. crucificado. Now Jesus was crucified. Pedro volta Peter returned a buscar peixes. to get fish again. Porque às vezes na nossa fé, Because sometimes our faith, nós vamos abandonar a busca de homens para buscar peixes. we're going to abandon seeking getting men and get fish. Porque nós instead. não cremos mais que Deus é capaz de entregar peixe na nossa mão. Because sometimes we believe that God isn't capable of bringing fish in our hands again. Pedro, Peter, que tinha uma missão they had a mission de pescar homens, to fish men, voltou a pescar peixe. went back to fish, go Jesus, fishing come again. on. Agora, Now, eles tinham ido pescar e não pegaram nada novamente. they went fishing again and caught nothing again. Mas aí Jesus aparece para But eles then na praia. Jesus appeared to them on the shore of the Novamente. beach again, Igual o texto de Lucas 5. just like the text of Luke told us. Olha o que diz João 20, Now, 21:7. Look what John chapter 27, verse 7 says. 21:7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. E saltaram, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. O mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. So verse 7, it says, therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. Then as soon as they came to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish which you have caught. Simon Peter went up and dragged the net to land, full of fish, 153. And although there were so many, the net was not yet broken. Jesus said to them, come and let us eat together. Lucas 5, Luke 5, Pedro recebe a sua missão. Peter receives his mission. João 21, John 21, ele tinha abandonado a sua missão. they abandoned their mission. Nós muitas vezes abandonamos a nossa We missão. sometimes abandon our mission. Nós tiramos olhos da pesca de homens We put our eyes on e man voltamos a pescar peixes. and we go back to fishing. Eles não pegaram nada. They didn't catch anything. Aí Jesus aparece e fala: joguem a rede à direita. And then Jesus comes again and says, throw your nets again. E eles jogaram a rede do lado direito And they threw their nets on the right side e pegaram grandes peixes. and caught many fish. Quando eles voltaram para a praia, When they came back to shore, Jesus tinha Jesus had numa fogueira a campfire peixe assando. grilling fish. Agora preste atenção. Now pay O attention. lugar onde Pedro negou Jesus foi numa fogueira. The place where Peter abandoned Jesus was at the Porque às campfire. vezes nós somos colocados num fogo tão ardente Because sometimes we're put in a que a fire gente nega so Jesus strong por causa do fogo that que a gente está passando. we deny Jesus because of the fire or the pressure we're feeling. Enquanto nós deveríamos lembrar que ele é o quarto homem da When fornalha, at the time we should understand that he's nós the fourth negamos man Jesus in the muitas vezes ao furnace. redor de We fogo. deny Jesus when we're going through fire. agora na praia Jesus tem uma fogueira.
fogueira. Now at the shore, Jesus has Porque a numa fire fogueira ele going. negou, numa fogueira ele vai reconciliar. At the fire, Irmãos, Peter rejected aqueles que Jesus, foram and then feridos Peter pela will accept igreja him. vão ser curados pela igreja. Some people that were hurt by church will be cured by O church. mesmo lugar que te feriu, Deus vai usar para te curar. The same place where you were hurt or burnt, Você Jesus negou will use the Jesus same na place to fogueira, cure mas da you. fogueira você vai ser chamado de novo para o propósito. You use the fire to deny Jesus, Aleluia. but Jesus will use the E o same que fire que to bring tinha you na back. fogueira? So what was there at the campfire? Fish. Peixe. Novamente ele estava pescando. Again, they were fishing. Jesus multiplicou 2 vezes pães e Jesus peixe. multiplied twice bread As of fish duas and bread. vezes The 2 times Tinha matéria-prima. there was Tinha alguém no meio da multidão. there in the multitude Alguém no meio da multidão tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 fish and 2 Na 5 outra loaves, 2 vez tinha fish. 7 pães. The other time it was 7 loaves. 2 vezes tinha matéria-prima. 2 times they had material prepared. Mas dessa vez não tinha But nada. this time it had Do nothing. nada Of apareceu nothing peixe appeared fish. e do nada and of apareceu nothing, pão. Bread Eles appeared. estavam pescando They were peixes. fishing fish. Jesus estava na praia. Jesus was on shore. O que Jesus estava ensinando aqui? What was Jesus teaching Eu them? não preciso nada que você tem I don't para need te dar anything aquilo que that you você have precisa. to provide for what Eu you não need. preciso que você pesque peixe para eu multiplicar. I Eu don't faço need o you peixe to get aparecer fish do for me to nada. multiply. I Eu can faço make dinheiro multiply from aparecer do nothing. nada. I can Eu make faço things appear dólar from aparecer nothing. do nada. Porque eu tenho uma missão para Because I believe a você. mission for you. Não se preocupe com peixes. Don't worry about fish. Cumpra a missão. Porque eu tenho peixe e pão para Because você. I have good fish to give to you. Ei! Simão, me amas? Simon, do you love me? Então volte a pescar homens. Then go fish men. Simão, me amas? Simon, do you love me? Volte a pescar Go homens. back fishing men. Não é peixe, irmãos. It's not fish, A fé não é para ganhar Faith peixe. isn't to win Quem é fish. crente está entendendo que eu estou falando de If the dólar. true Christian A fé understand não what é I'm para saying. ganhar Faith peixe. isn't to A give fé é para faith você to get abandonar fish, to tudo. abandon O everything. peixe ele vai dar na sua Fish mão. you give in your hand. Jesus. Deus precisou chamar a atenção de Pedro novamente. God needed to bring attention to Peter once again Você não here. pegou nada de novo, né? You didn't fish. You didn't catch anything Atribulado. again, right? Quantas vezes você tem que cair nesse buraco para entender que quem te tira sou eu? How many times you fell in this hole to understand who God is? Quantas vezes você tem que passar pelas mesmas coisas para entender que a solução é só Jesus? How many times you have to go through the same issues to understand Mas that pra it's all Jesus? mostrar- But to kneel down Vai mostrar or to show que eu não preciso nada que that você I don't tem. need anything that you Eu vou have, fazer peixe e pão Jesus aparecer says, do "I'm gonna nada. make a E fish você appear vai from vir na nothing, fogueira, and na you're gonna mesma see que a você me fire." negou, você vai ter que vir aqui dizer que me ama agora. That place where you denied me, you're going to come back to the same place Come on. to tell me you love me. A fé Faith é para eu não me preocupar com is for me peixes. to not worry about Não fish. andeis ansiosos por coisa alguma. Don't be anxious for nothing. Seu Pai no céu sabe o que você precisa. Our Father Não vai faltar o que knows what comer, you o que need, beber, o que what you vestir. eat, to drink, Ele what you sabe o que need. você God precisa. knows what O you seu need. trabalho, o meu trabalho é work, usar a minha fé para a Use my missão de faith ganhar for the homens. mission of God to get men. Ei, vocês estão entendendo? Are you understanding? De verdade. Truly. Fica de pé comigo então. Stand up with me then. Eu providencio pão e peixe para você. I provide Você bread and pesca fish for homens. you. Enquanto você correr atrás Until you run after. do pão e do peixe, Until you continue running after fish and bread, Deus não vai providenciar pão e peixe. God won't provide fish and bread for you. Se na sua mente é só como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, If in your mind the priorities is how I'm going to make money, how I'm going to make money, God is not going to worry about you. Deus não vai preocupar com você. Agora, Now, se a sua preocupação, if your worry, se a sua missão, if your mission, se a sua meta if your goal é ganhar homens, is to win souls, é ganhar almas, win souls, Ele vai trazer peixe God will assado e bring pão quentinho grilled na fish, sua mesa. bread Ele on your vai table. abençoar você. God's gonna Eu não estou bless you. falando que vai sobrar, mas não vai faltar. Nothing's Ei, gonna eu lack não in estou your falando que você vai ter para I'm not esbanjar, saying you're gonna mas have a você lot, não but vai you're passar not fome. going to go through Porque hunger. eu fui moço, ainda não sou velho, mas o salmista falou que era velho. Nunca vi o justo I never seen a just, e nem a sua descendência mendigar. nor his descendants lack. Nunca! I've never seen his Deus descendants. tem pão e peixe para você quando a sua fé te move. There's never Quando going a to be a sua time fé where te God doesn't move. have bread and Igreja, fish when you Deus move. está nos chamando para nos movermos. God is calling us to Saia move. do seu comodismo. Leave from your Saia da sua rotina. Leave from your Os routine. campos estão brancos e você foi enviado para pescar You are homens. made to seek souls. Aleluia! Amen. Agora, Now, como nós respondemos a isso, pastor? how do we respond to this, Pastor?
Eu vou ensinar você em poucos minutos. I'm gonna teach you in a few Você minutes. vai sair daqui hoje. You're gonna leave here today. Você vai fazer uma lista de tudo que você faz. You're gonna make a list of Você everything vai that you começar a do. perguntar para o Senhor. You're gonna start asking God, Continuo isso God, should I continue in Paro this? com isso. Do I stop with this ou não? or no? Senhor, meu Lord, trabalho. I work. O Senhor tem algo aqui? Lord, Te do you have glorifica? something here? Se Do I Ele falar glorify que you? não, If God busca says outro no, trabalho. get another job. Senhor, Lord, a forma que eu estou me portando, the form a that forma I'm, que eu estou me I'm vestindo, acting, a forma que eu estou fazendo as dressing, coisas, the things that, the tudo, way I'm a doing forma que eu things, falo. everything that Senhor, I speak or do, está Lord, cumprindo a missão, am I completing the está mission? cumprindo aquilo que o Senhor me colocou Am I nessa terra para completing cumprir, what you've put me on this earth porque to do? se não, Because if not, eu estou aberto a mudanças. I'm open to change, God. Agora, Senhor, Now, Lord, eu não quero uma fé I don't want a faith que me deixa parado. that leaves me still Onde eu stagnant. estiver, Wherever I am, usa-me para ganhar vidas. use me to gain lives, Usa-me save pra ganhar lives. almas. Use me to gain souls for you. Eu coloco os meus olhos em Ti, I put my eyes on you, God, mas eu quero ser enviado. but I want to be sent. Fé, Faith envia. sends. Fé, Faith envia. sends. Fé, Faith envia. sends. Deus está enviando essa igreja. God is sending this church. Deus está enviando essa igreja. God is sending this Vou church. falar porque você não entendeu. Deus está enviando você. God, I'm going to say it. God is Irmão, sending you, brother, irmã, sister, my brother, Deus my está sister. enviando você. God is sending you. Não today. está enviando apenas o pastor. God is not only sending Deus the não está pastor. enviando os líderes God is not apenas. just sending the leaders. Pela graça e pela By misericórdia the grace and também mercy, estamos. God is also doing that. Mas Deus está enviando você. But God is sending you. Quantos querem? How many want it? Quantos realmente querem How uma many fé que nos move? truly want a Uma faith fé that que nos moves? move. A faith that moves Então eu us. quero convidar você a vir aqui na frente como um passo de fé. I want to ask you Com to uma come up as resposta a àquilo walk que of você faith. levantou a sua Step mão. of faith. Those E who nós lift up vamos their orar. hands. Hoje eu quero me colocar aqui. Today, let's pray. I want to Eu put quero fazer um ourselves here. compromisso novo I'm com going o to do a Senhor. new pact with Ou God today. renovar um Or compromisso. renew my pact with God. De que onde eu That estiver, wherever I am, o Senhor possa me usar para a glória dele. God can use me for His Onde eu glory. estiver, Wherever I am, o Senhor me envie para ganhar God can send me almas. to get Eu não souls. quero mais estar I satisfeito don't wanna be satisfied dentro de uma igreja. in a Irmão, church, às brother. vezes até o pastor fica acomodado dentro de uma igreja. Sometimes even pastors get Sabe bored por of being quê? at a church. Why? Porque a gente pensa que só pregar é Because they suficiente. think just preaching E is enough. não é. Just preaching is not Não enough for é. pastors. It's not enough. Não é. It's not Eu enough. fui chamado para pescar almas. called to Eu get fui chamado souls. para ganhar I was called almas. to win Você souls. foi You chamado were para called ganhar almas. to win souls. Você foi chamado para ser You enviado. were called to be sent. Você foi chamado para